Se a empresa está com caixa positivo, a cultura de todo ruim não é. Porque ela está fazendo as coisas andarem. Ela pode ser melhorada. Cultura tem que ser forte e adaptável. Não existe cultura boa com resultado ruim. Não existe cultura ruim com resultado bom. A sua pergunta é: como é que eu mudo a cultura se ela está enraizada no dono e ele não entende de pessoas nem de finanças? Pensa, se o resultado está positivo, algo bom está acontecendo. Se o resultado está negativo, tem que chamar o dono e falar: tu quer quebrar ou você quer mudar? Agora, se o resultado está positivo, você tem que entender quais pontos eu posso melhorar e chegar para os donos. Agora, lembra uma coisa, irmão. O dono basta ter desejo. Quem tem que ter racional, quem tem que fazer as coisas acontecerem é o executivo. Muita pergunta sobre EBITDA. Vou Pode ir. pegar uma aqui que talvez alinhe. Lázaro, por que você fala em EBITDA se não tem efeito caixa? Talvez o melhor seria margem de contribuição para entender o quanto contribui para o fixo? Então vamos lá, o EBITDA tem feito caixa. O EBITDA é o indicador econômico da geração de caixa. A margem de contribuição 1, ela está aqui em cima. Mas como é que se eu falar com você que a margem é boa ou ruim? Margem boa, margem de contribuição boa, é aquela que, com a sobra dela, pague todas as minhas despesas do operacional e do extra-operacional. Então, se a sua margem é boa, ela tem que cobrir o EBITDA, dar lucro para cobrir lá embaixo. Então, você não pode analisar somente a margem de contribuição, porque se eu falar com você que margem de contribuição de 30% é boa, eu não sei, não conheço o custo operacional seu. Se eu falar que a margem de 80% é boa, não sei. Eu não sei o quanto custa o seu OPEX. Então, o OPEX é o custo operacional, tá, gente? Eu não sei, então eu não posso balizar para vocês simplesmente sobre margem de contribuição. O que eu posso falar é, margem de contribuição 1 tem que ser boa o suficiente para cobrir todas as despesas da companhia e sobrar lucro. É isso. Por que a gente usa muito EBITDA? Porque o EBITDA é, depois que eu vendo, depois que chega na margem de contribuição 1, depois que eu pago todas as despesas fixas e variáveis, é o que sobra. Este que sobra, ele vai pagar o extra-operacional e vai para o caixa. Ele cobriu meu capital de giro. Então é por isso que a gente usa muito EBITDA. Bora, Pé. Lázaro, existe certo ou errado entre acompanhar um resultado de geração de caixa em valor absoluto ou em valor percentual? Eu gosto das duas coisas. O percentual é assim: 5% está sobrando. Mas 5% de R$ 10 é diferente de 5% de 1 milhão e 5% de 10 milhões. Então você sempre tem que olhar as duas coisas. Um cara fala: minha empresa é ótima, ela está deixando 30% de EBITDA, está deixando 30% na última linha. Mas ela fatura 50 mil por mês, velho. Aí eu vou falar uma brincadeira, né? Um cocô sobre outro cocô são dois cocô. Entendeu? Não resolve para nada, entendeu? Então eu, Lázaro, analiso valor absoluto e percentual. Percentual é para entender se você está dentro de um padrão de mercado. Exemplo, uma empresa de logística com um EBITDA de 18, 20%, ela é maravilhosa. De 13 para cima, já tá bom. E o lucro líquido lá embaixo, 10% para a empresa de logística. Entendeu? Cada segmento tem um. Farmacêutico, 10% de EBITDA, rede de farmácia, 10% de EBITDA. Maravilhoso. 5% de lucro líquido, divino. Agora, é óbvio que quanto maior a empresa, mais lucro líquido ele vai ter, aí vale a pena a análise absoluta também. Mais alguma pergunta? Então vou continuando aqui. Bora. Rapidinho. Quando o EBITDA é positivo, mas não dá lucro, o que eu tenho que tomar cuidado nisso aí? Boa pergunta. EBITDA positivo, mas não tem lucro. Pode ser por vários motivos. Primeiro, você está com extraoperacional muito alto. Dívida. Está com muita dívida. EBITDA positivo não vai dar lucro. Você quer ver outra? Descasamento do fluxo de caixa. O EBITDA é positivo. Você está crescendo muito, você está comprando muito estoque. Você está pagando, você está comprando muito estoque. Outro caso. Terceiro ponto. Primeiro eu falei, você está com muita dívida. Segundo, você está crescendo muito e você está tendo que investir no estoque. E geralmente é o seguinte, eu compro estoque para 2, 3, 4 meses, eu demoro para vender e quando eu vendo, ainda vendo parcelado. Então, isso acaba com o meu lucratividade, com o meu fluxo de caixa. Mas isso ainda é bom, porque se o EBIT está positivo, isso quer dizer que eu posso buscar investimento, que em algum momento a minha empresa vai ficar lucrativa. Quando o EBIT está negativo, meu amigo, vamos fazer o turnaround.
EBITDA positivo. Eu sei que em algum momento vai ficar bom. Um outro caso também é um descasamento muito grande entre recebimento e o pagamento. Eu estou pagando no curto prazo, estou recebendo no longo. Lázaro, e para eu resolver esses casos? Primeiro, EBITDA negativo, reestruturação de custo fixo, variável e aumento de venda. EBITDA positivo, mas não dá lucro. Eu vou entender, é o primeiro caso, estou muito endividado. Então o que eu vou fazer? Vou fazer uma dívida estruturada a futuro, vou alongar para sobrar dinheiro. Terceiro caso, estou crescendo muito. Estou crescendo muito, estou tendo que fazer estoque. E vou ter que ir para um banco, pegar uma dívida estruturada para cobrir o estoque. Para quando eu começar a receber, eu equalizo meu caixa. Quarto caso, descasamento entre recebimento e pagamento. O que eu tenho que fazer? O mesmo caso do terceiro. Eu tenho que fazer uma dívida estruturada, fazer uma conta com o meu financeiro para poder cobrir isso aí e conseguir pagar a dívida e a empresa evoluir. Lembrando que se o EBITDA está positivo e não deixa lucro, você tem um bom sinal. Não é de todo ruim. O problema é quando está negativo. Aí, meu amigo, trabalha dobrado. Mas se não está, né? Mais um ponto agora, turma. Vou entrar aqui e falar de equipe. A gente falou de gente, de contratação, a gente falou do perfil do gestor, do líder, daqueles caras que a gente gosta, que eu gosto de fazer, e agora vamos falar em formação de equipe. Mas vamos lá. Antes de equipe. Na verdade, qual que é a melhor maneira de disseminar uma cultura? Pelo exemplo. Tem várias coisas. O líder, que ele quer disseminar uma cultura positiva dentro da empresa, ele não pode seguir aquele conselho, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Negativo. Ele tem que fazer o que ele quer que o time faz. Principalmente se ele for o dono ou se ele for um gestor maior. Certo? Lázaro, eu sou o dono, eu posso chegar a hora que eu quiser.